Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, vou dando início, certo, ao nosso quadro aqui, e com a sua trajetória. Hoje nós temos a honra, certo, de receber o professor Amadeu Albino. Tá? Estou muito feliz, muito grata, professor, por você ter aceitado. Acho que eu já disse isso umas 3, 4 vezes. Eu quem agradeço. Tá? É uma grande honra receber aqui. Você tem trabalhos incríveis de divulgação científica, tá? Alguns que eu acompanho há muito tempo, já, de verdade. E a gente vai falar um pouco sobre esse seu trabalho, tá? O professor Amadeu, ele possui licenciatura e bacharelado pela UFRN, né? Ele também fez mestrado na UFRN na área de matéria condensada. E ele trabalha na área de divulgação científica e tem parcerias incríveis, né? Tanto nacionais como internacionais. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre cada um desses projetos que eu acho importante falar, né, de divulgação científica, que ele faz. E eu queria, professor, já começar perguntando a você, assim, acho que ele tem histórias incríveis também, muita história ele vai ter para contar para a gente. Então, eu queria, a gente vai sempre começa a nossa entrevista falando sobre a parte acadêmica, né? O segundo momento é que a gente vai tentar descobrir um pouco quem o Amadeu quando o professor Amadeu sai de cena, né? De onde ele é, como foi sua infância, sua adolescência. Essa é a segunda parte da nossa entrevista. Inicialmente, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é o professor Amadeu, qual foi sua formação, né? O que é que você fez. Pronto, então, ó, um alô a todos, né? Agradeço o convite, né, Raíssa e Patrícia, certo? É um prazer imenso a gente conversar sobre física, principalmente sobre ensino de física, né? Porque a proposta desde o começo, quando eu me envolvi com ambientes virtuais para divulgar a física, foi justamente desmistificar o ensino de física, né? Porque a gente está, eu já na minha época como aluno, certo? Olhava muito para a física como uma parte muito matemática, né? Mas a matemática ela é fundamental e necessária. Porém, você tem que saber a parte conceitual, senão a matemática não vai servir para nada. Você tem que quantificar alguma coisa, certo? E a parte conceitual, você pode, né, motivar o aluno, que é muito mais bonito do que a parte matemática. A partir do momento que ele se interessar na física, aí ele vai olhar para a matemática com um olhar mais agradável, digamos assim. Então, aquela que seria ampla, basicamente uma coisa pesada, né, ela deixa de ser pesada, porque aí passa a ter interesse em cobrar isso. Então, todo o trabalho que a gente fez justamente para tentar motivar e dizer assim, olha, física é muito legal, para mim, o conteúdo da disciplina mais simples de você trabalhar em sala de aula, né? Eu até falo para os alunos, por exemplo, né? Você chega na sala de aula para você discutir, falar sobre biologia, sobre bactérias, sobre, né, vírus, alguma coisa, você vai sempre mostrar uma figura de algo mais. Mas quando eu vou falar de energia, por exemplo, então eu pego uma caneta e eu falo assim, pronto, vou pegar a caneta. Tá? Olha, eu vou abandonar isso aqui numa certa altura H. Né? O que, que vai acontecer? Como é que eu posso aplicar as leis de Newton? Né? Aí a gente discute isso. Certo? Então, eu falo assim, olha, eu já estou dando uma aula experimental com material que está em sala de aula, sem precisar vocês levarem, serem levados para um laboratório realmente. Tá? Isso é agradável de você, como professor, apresentar em sala de aula. Certo? E os alunos, às vezes, não percebem que as leis de Newton não precisam ser aplicadas só no laboratório. Certo? Elas são aplicadas constantemente no nosso dia a dia. Né? Aí eu pergunto, né? Eu falo assim, olha, está aqui, eu abandonei esse corpo de uma certa altura H. Né? Se você usar a primeira lei de Newton, vai dizer assim, olha, se nenhuma força atuar sobre ele, ele vai ficar parado, porque eu abandonei. Mas ele cai. Aí você vai discutir, ó, então tem uma aceleração, então vai aparecer uma força, né, porque a velocidade variou, fazendo com que essa aceleração exista. Né? Então você começa a discutir e mostrar exemplos mil. Então a física, sem dúvida alguma, é a disciplina mais fácil e agradável, mas isso vai de ensinar, mas isso obviamente vai depender do professor, de quão motivado ele vai estar, certo? E isso vai fazer com que o aluno, de fato, queira fazer um curso na área de ciência e tecnologia, no mínimo, ou até mesmo em física. Se os professores do ensino básico não forem motivadores, né, a graduação, a pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado, né, e os pós-doc em pesquisa na área de física, por exemplo, eles desaparecem porque não vão ter alunos. Os professores não vão ser eternos, né, os que já existem. Então, você tem que motivar na base.
certo? Por isso que esses projetos que envolvem divulgação científica, né, esses projetos de extensão como o EPA, né, ele é fundamental para motivar alunos em todas as áreas, em todos os cantos do Brasil e do mundo, para fazer com que eles tenham interesse em ingressar na carreira científica. Então, esse é um ponto, certo? Eu, basicamente, eu sou eletrotécnico, né? Eu colei grau na antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, e aí tem uma coisa interessante já aí, que eu sou eletrotécnico da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, em 88, e entrei no curso de Física, certo? Em 2003, eu passei no concurso para professor de Física no Cefet, RN, que é o mesmo prédio da Escola Técnica Federal na qual eu fui aluno. E hoje eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Natal Central, que é o mesmo prédio do qual eu fui aluno. Então, eu já estou dentro da instituição, certo, há mais de 20 anos, certo, como aluno, né, como professor, e passei por 3 instituições sem sair do lugar, certo? Então, vários professores meus, diga. Pô, professor, o senhor, eu ia perguntar exatamente isso. Como é que é essa parte, assim, eu acho que deve ser muito emocionante, porque tu estudou lá, aí tu foi, te especializou e voltou para dar aquele conhecimento, foi atrás buscar, agora chegou a vez de contribuir com a instituição. Justamente. E acreditem, vários professores que foram meus professores hoje são companheiros de profissão, certo? Então, eu tenho professores ainda na ativa, né, que hoje são professores, né, que trabalham comigo, inclusive, né, participando dos projetos que eu coordeno, né, que na época eu era aluno, certo? E aí tem outras histórias interessantes. Então, quando a gente entrou em 88 em bacharelado, éramos 40 alunos, certo? E só colamos grau 4 alunos, tá? Dos 40, né? 4 eletrotécnicos, né? Fomos eu, né, o professor Carlos Chesma, da UFRN, o professor Cláudio Gomes, da UFRN, e o professor Milton, também da UFRN, certo? Ou seja, você vê que você tem, né, uma escola, né, que é uma excelência. É uma escola pública, sempre foi, desde a minha época. Hoje, o que a gente tem é que, na minha época, tinha uma unidade, hoje nós temos 22 no Rio Grande do Norte, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, isso qualifica o ensino público de qualidade e faz com que os alunos ingressem, né, nessa carreira, tá? Nas universidades, né? Porque o IFRN, os institutos federais, um documento dele está dizendo que os alunos que, ao concluir o ensino médio técnico integrado, certo, eles têm que estar aptos para seguir uma carreira profissional ou, certo, caso ele escolha, seguir os estudos e entrar na Universidade Federal, certo? Ou na universidade qualquer, seja ela federal, pública ou privada, certo? Então, isso o Instituto Federal ele faz muito bem, certo? E aí tem outro fator. Por que só colamos 4, né? Nos 4 anos seguidos? Porque também teve uma vantagem, certo? Porque assim que a gente entrou, né, alguns alunos já pegaram bolsa de iniciação científica, eu fui para a sismologia, né? Trabalhar com a sismologia, porque em 86 teve um terremoto, entre aspas, muito grande aqui em João Câmara, né, a nível Brasil, certo? Foi em torno de 5,6 na escala Richter, né? E aí estava em toda a mídia, né, a parte da sismologia, que até hoje é um grupo muito forte de sismologia aqui no Rio Grande do Norte, certo? E aí eu entrei para a sismologia e pouco tempo depois, 2, 3 meses depois, o professor Liaci Lucena, ele foi, como se diz assim, ele solicitou e a CAPES aprovou o Programa Especial de Treinamento, PET, que hoje tem o nome de Programa de Educação Tutorial, mas na minha época era PET. E aí os 4 alunos que colaram o grau em 4 anos foram justamente os 4 alunos do PET, certo? Ou seja, a gente, né, recebia uma bolsa para estudar. Então, o bacharelado realmente é mais complicado, porque você se aprofunda muito, a ideia é virar um cientista. Então, a gente teve essa vantagem, que aí me direcionou direto para a parte do mestrado, certo? Em matéria condensada. E até doutorado, certo? Aí eu também ingressei direto no doutorado, mas não terminei o doutorado. Por quê? Porque na época, lá atrás, eu estou falando do começo da década de 1990, não tinha essa quantidade de emprego para professores, para pesquisadores, não, certo? A gente tinha um exemplo de uma professora, que eu não recordo o nome, que ela tinha, parece que 6 ou 7 pós-doc, né? E aí a gente achava ela, assim, o top das galáxias. Você fala assim, caramba, a mulher deve ser impressionante. Mas depois a gente entendeu porque ela tinha 7 pós-docs, certo?
porque não tinha emprego. Então, ela acabava um pós-doc de 1 ano, arrumava outro pós-doc para poder se manter, porque, caso contrário, ela não se mantinha, certo? Então, os pós-doc, não que ela não merecesse, não que ela não fosse, certo? Qualificada, muito pelo contrário, você não faz pós-doc sem ter qualificação, certo? Mas, quando ela arrumou emprego, aí diminuiu os pós-doc dela, porque aí, certo? E a partir de um determinado momento, entrou um governo que investiu muito em ciência e tecnologia, principalmente nas universidades também, públicas, e aí você começa a jogar pessoal de qualidade dentro das universidades e dentro dos institutos federais, certo? Então, naquela época, aí eu pedi reingresso para fazer licenciatura para abrir um leque de opções. Não só as instituições de pesquisa, mas para eu entrar na parte de ensino, caso o Instituto Federal viesse a abrir concurso. Porque só pode dar aula no Instituto Federal, certo? Pessoal com formação em licenciatura. Ele pode ter doutorado, mas se não tiver licenciatura, não consegue fazer nenhum concurso, certo? Ele pode até fazer o concurso, mas não vai passar. Então, um licenciado e um doutor sem licenciatura, o licenciado está na frente dele, vai passar. Então, eu fiz a licenciatura e ingressei em 2003 no Instituto Federal, na época Cefet, certo? E a partir de então, eu deixo de ser físico, né? E volto, né, as atenções, toda a minha carreira profissional passa a ser na área de ensino, certo? Ensino de física, certo? Na verdade, não a partir desse momento, porque quando começou a apertar as coisas, sem bolsa, né, e sem emprego em canto nenhum, aí a gente começa a dar aula na rede privada, certo? Eu já era licenciado. Aí dar aula na rede privada é uma coisa assim, você dá 10 aulas, você ganha um valor. Você dá 20, você dobra o valor que ganha. Você dá 30, você triplica. E aí você abre, né, a quantidade muito grande de aula, e aí você deixa de dá prioridade a dinheiro, né? Assim, entre aspas, porque você vai viver em função de dinheiro. Você tem filho, tem família para manter, então aí você abre mão do doutorado, digamos assim. Mas, nesse momento, você perguntar assim, professor, então você se arrependeu de não ter feito doutorado? Não, porque todo o patrimônio que eu tenho, certo, é em função de ser professor, não por ser doutor, né? Porque eu não teria doutorado, mas na época, se eu fosse doutor, também não teria, certo, essas vantagens todas, entendeu? Aí, como eu falo, né, professor, assim a gente muda os sonhos, né? Justamente. Teve um A gente momento, corre agora atrás. bifurcou, qual é o melhor caminho? Vamos mudar de sonho. Eu fui fazer o que eu gostava, eu até comecei a dar aula, né? Acho que aqui na época era gigantesco, era o objetivo, hoje em dia não é mais, certo? Ele ainda é, não acho que em São Paulo, certo? E aí me encantei, porque aí você vai para a sala de aula, você realmente, certo, se encanta com a aula, certo? Então o professor, ele é um encantador, né? Ele se encanta, né, com os alunos, mas ele também é um encantador. E aí eu agarrei essa profissão, adoro a profissão, certo? Valorizo muito a profissão, né? Dou aula hoje para a licenciatura em física e falo isso para os alunos, falo assim, olha, vocês têm que amar a profissão, né? Então, a docência, ela tem 3 dimensões básicas, certo? Que é a dimensão científica, pedagógica e política. Então, o professor, no seu fazer docente, ele tem que ter essas 3 dimensões. Ele tem que saber trabalhar com isso. E quando a gente fala em dimensão política, não é dimensão politicagem. É política no sentido de você se relacionar com a sociedade, com um grupo de 40 alunos dentro de uma sala. Isso é político, certo? Não é a politicagem, ideologia. Não é isso que se discute, até porque não dá nem tempo. Né? Você escuta muitas pessoas falarem assim, não porque os professores, certo, são todos comunistas, certo? Porque fica falando de... Não dá tempo de você falar em nada, certo? Não, você que está aula de física ou qualquer outra disciplina, certo? Eu acho que quem vai falar alguma coisa nessas áreas todas é o pessoal de história, porque tem que falar. Mas qualquer outro professor, principalmente da área científica, ele não tem tempo para falar, né, sobre ideologia, certo? A gente mal tem tempo para falar a história, tipo, tu vai dar as leis de Newton, então vamos ensinar o aluno e contar um pouquinho da vida do Newton. Tem que ser muito rapidinho, né? Justamente. A história da ciência, ela perde muito, né, com relação ao conteúdo, né? Porque você realmente, né, é muita aula na rede privada, principalmente na rede pública, nem dessas aulas tem, certo? Porque se reduz a 1/3 às vezes do que tem na rede privada, certo? E você ainda tem com os alunos com mais dificuldades. Então você o complemento é pior ainda, certo? Então assim, o fazer docente, ele tem essa responsabilidade, certo? Então às vezes eu lamento assim as professores que falam assim, não, porque eu não vou dar aula não, porque o Estado não paga bem. Mas até eu reclamo, você fala assim, gente, o Estado, quando contratou um professor,
o professor sabia quanto é que iria ganhar, quais eram as dificuldades do Estado. Os alunos não têm culpa disso, certo? Você pode lutar, né? Você tem que lutar para que tenha um salário mais digno, certo? Umas condições melhores nas escolas, mais segurança, né? Mais educação dentro das escolas, mais respeito, certo? Mas os alunos não têm culpa disso. Então, você não pode transferir essa culpa do governo, digamos assim, de não possibilitar isso a você como professor, para os alunos, certo? Então, isso é uma coisa que a gente vem discutindo também nas escolas, quando a gente visita essas escolas, certo? A gente dá chance para que os alunos, de fato, eles sejam motivados de alguma forma. E o caminho andado basicamente esse. É você ser sempre um professor, né, um agente motivador, certo? Um agente que vai entrar em sala de aula. Eu até brinco com os alunos e falo assim, a minha ideia quando vai ter aula amanhã, né, de física, tem duas possibilidades. Né? O aluno pode dizer assim, caramba, vai ter aula de física amanhã, mas ele também pode dizer assim, que legal, vai ter aula de física amanhã. É a mesma aula, certo? Mas eu gostaria que ele falasse assim, que legal, vai ter aula de física amanhã, certo? E eu acho que os meus alunos, eles de fato falam algo parecido com isso, assim, que legal, vai ter aula de física amanhã, certo? A gente vai discutir, vai aprender coisas novas, vai reproduzir algo diferente do normal, certo? E a gente consegue cativar realmente esses alunos. E é importante, sabe, cativar esses alunos. Professor, eu queria perguntar uma coisa. Logo no começo, né, eu já comecei a entrevista dizendo assim, ele possui vários projetos, né? Então, assim, eu acredito, se eu estiver errada, você me corrija, que um dos primeiros projetos foi o Mago da Física, né? Sem dúvida. Então, como é que surgiu a ideia, ou quando foi que você sentiu a necessidade de criar um projeto de extensão, ou de criar o Mago da Física com essa linguagem mais acessível, assim, não só porque quando você cria, né, criou o site, eu até assim, eu acompanhei o site, eu acompanho o canal, e há muito tempo, certo? Desde a época que eu era aluna de graduação, eu já acompanhava. Agradeço o reconhecimento. Então, assim, como foi que surgiu essa necessidade? Quando foi que você teve essa ideia? Pronto, na verdade foi uma cobrança dos alunos, certo? Pelos alunos, aí você dava aula, né? E a aula que realmente, né? Ela não era tão, eu estava começando a dar aula, né? No começo dos anos 2000, certo? E você ainda estava assim, naquela ideia de estar gostando, mas tem algo que está faltando. E os alunos chegam e falavam, de vez em quando falavam assim, professor, deu uma aula diferente? Aí eu até brincava com ele, falava assim, olha, eu vou estudar o que é diferente para dar aula diferente, certo? E aí eles começavam a rir, né? Eu falava, deu uma aula diferente, né? Eu falava assim, eu dou aula de física, agora diferente, eu não sei o que é diferente, mas vou procurar saber. E aí eu vou dar aula para você. Aí eu tinha um amigo meu, que hoje é professor da Universidade Federal da Paraíba, que é Charles Salvador, certo? Que eu chamo ele de professor Pardal, certo? A gente fala professor Pardal, mas muita gente não sabe quem é o professor Pardal, que é de Walt Disney, né? Que é aquele cara que cria tudo, né? Do mínimo, certo? Então ele criava tudo. E aí eu falei assim, Charles, eu vou dar uma aula diferente, vamos organizar um negócio bem, bem legal, certo? Então eu marquei com os alunos um dia no auditório, e aí a gente começou a montar vários experimentos, certo? Para ser uma aula realmente diferente, atrativa, certo? E aí foi quando eu entrei assim, tal dia, né, uma aula de física experimental aí eu criei, Mago da Física, certo? Não é YouTube, não é site, não é nada, era uma aula no auditório. Mas só que eles não sabiam o que era, mas já tinha o nome Mago da Física, certo? E aí eu fiz uma roupa preta com a capa, assim, como se fosse um mago mesmo, certo? E aí a gente começou a fazer coisas assim do arco da velha, do tipo, certo? Eu comprei 10 lasers, né? Aquele apontador laser, e coloquei numa luva, então minhas mãos saíam laser cada dedo, certo? Tinha outro tipo de laser, né, jogando dentro do auditório, tinha nitrogênio líquido, né? Então, tinha vários experimentos diferentes, muito diferentes realmente, né? Mas com uma física básica, certo? E aí estava no auditório lá, os alunos estava tudo aberto, fechado, eles não sabiam o que era, né? Aí eu ainda tem até a fita, que ainda está tipo aquele fita cassete, mas não é uma fitinha pequenininha da máquina. Eu até vou tentar ver se eu consigo botar ela mais à frente para deixar puro, certo? E aí, quando abriu com a música, né? E foi abrindo as cortinas com laser,
fumaça, né, gelo, nitrogênio líquido, tudo isso. Aí foi uma gritaria, foi uma festa. Então, foi, assim, o start para falar assim, realmente eu preciso, né, mudar o meu fazer docente, certo? Aí os alunos precisam disso. Então, eles iam para a lição do auditório, né, vamos fazer um experimento aqui, como é que vocês acham? Então, comecei a interagir com eles dessa forma. E essa aula foi um sucesso, foi comentada, né, meses para frente, certo? E aí, depois, eu entro e aparece a parte do YouTube, e aí eu falo assim, não, então eu vou fazer falar algo sobre o Mago da Física. Eu já era um Mago da Física, digamos assim, de forma presencial, aí eu fui para ser o Mago da Física de forma remota. E aí eu coloco lá, geralmente, coisas fáceis de ser reproduzidas, né? De ser reproduzidas, né? Que fácil também de adquirir. Então, aí o primeiro vídeo que eu coloquei é com uma espiral de caderno para falar sobre ondas estacionárias, certo? E aí também foi um sucesso, porque o pessoal começa, e muita gente até hoje passou a usar essa onda, essa espiral de caderno, de caderno entre aspas, que é como é que se diz? De encadernação, né? O mais grosso que tem. Aí você consegue fazer até o quarto harmônico, né? Com esse experimento. E aí depois você vai para a ressonância, aí eu comecei a me empolgar, né? E aí essa empolgação toda fez com que o YouTube também entrasse em contato e falasse assim, olha, eu gostaria de ser parceiro seu. Então, na época, não foi eu que pedi para ser parceiro do YouTube, foi o YouTube que pediu para ser parceiro meu, certo? Ele falou assim, e eu pago para você. Aí eu falei assim, eu estou fazendo isso de graça, não tem interesse financeiro, você está dizendo que quer usar os meus vídeos, só para já era público, e você quer dizer que paga porque o YouTube ganha botando propaganda no meu vídeo, né? Não é porque ele é bonzinho que me dá dinheiro, certo? Ele quer que a pessoa que pague para fazer publicidade tenha um local para ele colocar, para quanto mais ele se livrar do cara, mais o cara vai ter que pagar para ele, né? A empresa, seja lá o que for. E aí eu criei o Mago da Física. Então, o Mago da Física ele é criado de forma presencial. E até a imagem, a foto, alguma coisa, já é meu filho, né, vestido com ele. Eu tiro uma foto, crio uma logomarca, certo? No início de tudo, é uma logomarca, um cajado, né? É um pedaço de pau com 2 CDs, e uma garrafa PET, né, deformada, que tinha uma lâmpada dentro que piscava quando apertava um botão. Então, assim, foi fantástico, certo? E hoje, até os alunos, até hoje, ou seja, 20 anos depois, quase, os alunos de conta da época falam assim, pessoal, aquela aula é inesquecível, porque, assim, foi muito diferente mesmo, certo? E aí eu criei o Mago da Física. E esse projeto, ele é fantástico, porque ele me deu várias possibilidades, certo? Então, por exemplo, já fui convidado, né, para apresentar algumas propostas no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o mestrado profissional de lá, certo? Aqui também, para o mestrado, eu já trabalhei com algumas propostas para os alunos, né, da licenciatura aqui, dando proposta, né, da licenciatura e do mestrado também, né? Então, assim, esses trabalhos são bem reconhecidos, digamos assim, certo? Então, quando você chega, por exemplo, eu fui para o Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando você chega com o experimento, que os professores de lá, que são, né, top das galáxias, são fantásticos, são da área de ensino assim, todos eles, e eles se encantam com o que você está levando, né? Aí você fala assim, oh, então eu estou no caminho certo, porque eu não estou levando algo simples demais, né? Simples no sentido assim, fala assim, não, isso aí não tem sentido, certo? Porque é tão simplório que não faz muito sentido, porque todo mundo tem. Não, mas eu cheguei a levar para eles novidades, certo? E a novidade maior que me chamou a atenção, certo, foi trabalhar continuidade ótica com as bolas de poliacrilato de sódio, certo? Em vez de trabalhar com glicerina, né? Que é ceboso, o custo é muito elevado, e aí você consegue trabalhar a continuidade ótica com aquelas bolinhas que tem em floriculturas, umas bolinhas que crescem, né, e ficam, que é um polímero, né? Então você trabalhou lá e fala assim, poxa, então eu estava trabalhando legal, porque o pessoal se encantou aqui, e aí isso ajuda, motiva você como professor a criar algo sempre mais. Legal legal é modo de falar, né? Legal, muito mais que legal. É interessante que eu estava também, em função disso também, né? Eu participei de um evento do Instituto Nacional de Física também para que aí o nome da palestra era justamente a hashtag Vejo Física em Todos os Lugares, né? O ensino de física no século XXI, digamos assim. E aí eu levei essas propostas para lá.
E foi interessante, por quê? Porque tinha gente que nunca tinha visto, certo? Ou nunca tinha pensado nisso. E eu me recordo que uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, né, que eu tenho um experimento que eu pego essa mesma bolinha, coloco, né, na boca da garrafa, né, eu coloco na água fria ou com álcool, e aí eu reduzo a pressão interna e ela puxa a bolinha para dentro, certo? Que é aquele famoso experimento do ovo na garrafa. Só que o experimento do ovo na garrafa, ele tem que ter fogo, né, uns maços de algodão, coloca, é perigoso, é ceboso e é caro, porque o ovo é caro, né? E aquilo ali é mais barato. E aí a professora falou assim, eu estou encantada, porque eu tinha tirado isso do PIBID, que era perigoso, né, e caro, e ceboso, e aí você vem com esse negócio que R$ 1 custa 50 bolinhas dessa, certo? E faz um experimento com uma garrafa reutilizável de Aquarius Fresh, certo? Ela falou assim, eu não acredito que você conseguiu fazer isso. Aí ela ficou encantada. Aí isso me encanta também. Eu falei assim, pô, então eu estou no caminho certo. Certo? E aí a gente vai sendo motivado cada vez mais. Bem, professor, eu sei que você tem vários outros projetos de divulgação, projetos incríveis. Eu queria que você falasse sobre quais são os outros projetos que você desenvolve aí no campus, em parceria com os alunos e também com outras parcerias, né, nacionais e internacionais, que você tem. Pronto. Eu sou aluno em 2012. E você vê que, como professor, você tem que organizar as coisas. Você vai ver como, para mim, certo? Eu, assim, algo que você fala assim, parece que foi feito para o professor Amadeu. Eu vou explicar por quê, certo? Em 2009, na verdade, eu acho que 2009, 2008, certo? A SBF, Sociedade Brasileira de Física, em parceria com a CAPES, né, recebeu o convite da Sociedade Portuguesa de Física, né, pessoas do LIP especificamente, né, do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, em Lisboa, para participar da Escola de Física no CERN, né, onde tem o LHC, o acelerador de partículas. Tá? O Brasil não é membro ainda, não era membro na época também, obviamente, certo? E Portugal tinha essa escola para línguas nativas. Então, tinha uma escola de língua portuguesa, tinha uma escola de língua alemã, tinha uma escola de língua inglesa, certo? E Portugal fez o convite, né, numa parceria com a Sociedade Brasileira de Física. E aí, em 2009 ou 2010, era um edital aberto e eu entrei com, falava, já tinha o Mago da Física, falei assim, é para divulgação científica, vai encaixar perfeitamente o que eu vou fazer. Porque eles queriam que você fizesse o curso de capacitação do CERN, né? E quando viesse para cá, divulgasse as atividades que são feitas no CERN para você ser um caçador de talento. Fazer com que o aluno do ensino básico ingresse na carreira científica e, futuramente, possivelmente, né, ele ingresse, por exemplo, no CERN para fazer pesquisa. Certo? E aí, eu não passei no primeiro edital, né? Não fui selecionado. Em 2011, não fui selecionado também, chegou a ser uma frustração. Mas eu falei assim, não, vou persistir, obviamente, porque em algum momento vamos levar as pessoas tudinho, daqui a pouco vai sobrar alguém. Então, e aí, em 2012, eu fui selecionado, certo? Minha esposa até dizia assim, assim, não se preocupe não, que Deus está vendo, tem coisa melhor, certo? E, de fato, veio. Por quê? Porque em 2010, 2011, né, você tinha a escola de física, né, no CERN, eram 7 dias, né, dentro do CERN, na Suíça, você ia para Genebra, né, com tudo pago pela CAPES, né, para você fazer um curso de capacitação e quando voltar, né, quando voltasse, teria que fazer divulgações no seu projeto para vencer o edital. Você tinha que dizer que tipo de divulgações eram feitas, certo? Em 2012, foi o primeiro ano, quando eu fui selecionado, né, que a gente ficou sabendo depois, que a gente também passaria 3 dias em Portugal, certo? Visitando o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, né, que era justamente quem organizava essa escola de língua portuguesa do CERN, certo? E aí, deixa eu ligar aqui. E aí a gente foi para Portugal, visitou o LIP, né, visitou os museus de ciência de Lisboa, né, que tem alguns, o Museu da História Natural, o Museu Pavilhão do Conhecimento. Então a gente começou. Então eu tenho um vício que é aonde eu vou procurar visitar museus, certo? Principalmente museus científicos, como o da PUC no Rio Grande do Sul, né, que eu já fui lá e arrumei um jeito de passar nesses museus, certo? Eu sempre passo por eles, certo? E aí a gente foi selecionado e foi em 2012 para lá, certo? Só que em 2012, se vocês recordarem, foi o ano, né, em que apresentaram o bóson de Higgs, certo? O famoso bóson de Higgs, né, que foi apresentado em 4 de julho de 2012, certo? O que é apresentado? Né? Uma comprovação experimental, digamos assim, ou pelo menos uma proposta de comprovação experimental, já que o bóson de Higgs ele é um modelo teórico de 1953, de Peter Higgs,
certo? E aí eu falo assim, então estou indo para a escola de física, né, em Genebra, no ano que o bóson de Higgs está sendo apresentado. Fantástico. Aí não para por isso, não para por aí. Ele foi apresentado dia 4 de julho. 4 de julho é meu aniversário. Ou seja, eu e o bóson de Higgs, né, fazemos aniversários no mesmo dia. Não para por aí, porque olha só como é que o professor tem que ser criativo, certo? A imprensa, né, de certa forma, erroneamente, mas a imprensa chama o bóson de Higgs, ou chamou, de partícula de Deus, certo? Meu nome é Amadeu, aquele que ama a Deus, certo? Ou seja, eu consigo fazer isso de uma forma bem simples e relacionar. Então, tudo encaixou perfeitamente para trabalhar com a divulgação científica, certo? E aí eu uso isso nas palestras. Tá? E aí, todo o curso que a gente fez, que a gente veio de lá para cá, certo? A gente passa a ser embaixador do CERN quando volta, certo? Então, a gente já voltou com toda a estrutura. Na ida, a gente já propôs várias coisas, como criação do canal, tá, da SBF para a Escola de Física CERN, a criação de um perfil Então, eu e o professor Anderson Guedes, que é da UFRN, certo? Que também foi selecionado na época, e mais um professor do interior do Rio Grande do Norte, que é Vanderburg Montesquieu da Silva, certo? Então, nós fomos 3 selecionados do Rio Grande do Norte, mas, basicamente, eu e o Anderson, a gente já veio de lá com propostas assim para trabalhar, né, com a divulgação científica, e lá, no último dia, o pesquisador deles, da MASE, ele apresentou o que está sendo criado no Brasil, que era as visitas virtuais ao Experimento Atlas, que a gente organizou uma, né, mês passado, se eu não me engano, acho que faz mais... mês passado, certo? Ele colocou lá, certo? Então, a gente chegou aqui já tudo organizado. E a gente faz, por questões de alguns dias só, a segunda visita virtual realizada no Brasil, certo? Então, a gente veio com a divulgação científica espetacular. E a gente cria o projeto Inclusão Científica, do conhecimento da divulgação da física de partículas. Aí a gente tem a parceria com os pesquisadores do CERN, na Suíça, com os pesquisadores do LIP, né, em Portugal, basicamente em Lisboa, certo? E também com pesquisadores do Instituto Nacional de Física, como o Farinaldo, por exemplo, tá? E da UERJ, como a Márcia Begari. Tá? Então, a gente faz um grande projeto de divulgação científica. Então, a gente foi para a Cientec, na Universidade Federal, trabalhou nessa divulgação científica com um stand que foi o maior sucesso, era o stand mais lotado que tinha, certo? A gente trabalhou com essas visitas virtuais, né? Então, eu fui em 2017 para Campus Party, tá? na Bahia, no Arena Fonte Nova, fazer uma palestra, apresentar uma palestra e também a visita virtual ao Experimento Atlas, né? Nos maiores eventos tecnológicos que tem no Brasil, né? Em termos de quantitativo, tá? E a gente tem esse projeto assim que é, como se assim, a pérola que a gente tem no evento, né? No Instituto Federal. Por quê? Porque a gente tem uma parceria gigante com pesquisadores, né? de outras instituições. E aí, em 2017, também eu organizo uma visita técnica ao CERN. Eu levo 11 professores do Instituto Federal, todo mundo pagando do bolso, né? Vale salientar também, para não dizer assim, é fácil, não é. Mas era visita técnica ao LIB em Portugal e ao CERN na Suíça, né? Com deles nos recebendo lá. Então, obviamente, uma viagem dessa, né? Você tem que contrabalancear, porque é uma viagem técnica, mas uma vez que você está na Suíça, você vai conhecer também Genebra, alguma coisa mais, entre aspas, turismo. É como se fosse um turismo científico, certo? E a gente organizou e foi para lá, com custo, né, que a gente conseguiu reduzir bastante, certo? Então, para essas pessoas foram, né, coisas assim fantásticas, né? Tiveram coisas fantásticas, como visitar o CERN, visitar o acelerador de partículas, visitar tudo isso. E sempre que é possível, entre aspas, que aí envolve outra coisa, certo? Eu gosto de viajar, mas viajar precisa de recurso, obviamente. Então, minha prioridade, né, depois da família, obviamente, é assim, eu evito algumas coisas para, se possível, eu poder viajar, né? Então, a gente vai, né, geralmente vai ao CERN para trabalhar a parte científica também, se qualificar cada vez mais, certo? Então, a gente já foi lá outras vezes também com outros professores de física. Então, eu mato 2 coelhos com uma cajadada, né? Eu faço as férias, né, mas é umas férias científicas. Então, minhas férias, quando eu penso nela, eu penso em uma viagem, certo? Que às vezes é mais fácil você viajar para o exterior e mais barato do que viajar para Gramado, por exemplo, certo? Eu estou em Natal. Talvez quem esteja em Porto Alegre, obviamente, seja bem mais fácil. Mas eu, em Natal, é mais fácil eu sair para Portugal do que mais barato do que para Gramado, certo?
E aí eu uso isso para visitar museus de ciência, certo? Então, aonde a gente chega, a gente procura os museus de ciência, como o Museu da Matemática, como o Museu da Biologia. Onde tiver museu, a gente procura isso que nos qualifica muito. Então, esse é um projeto que seria o carro-chefe. Mas, né, em função disso, a gente também tem outro projeto que é o Clube de Ciências, que eu sou vice-coordenador. A coordenadora é a professora Glória. E como eu uso, né, como eu disse assim, poxa, então a Amadeu nasceu no mesmo dia que o Boston de Higgs, e quem ama... Aí, minha esposa, você vê como é que eu consigo colocar as coisas. O nome da minha esposa é Glória, certo? E aí eu uso uma frase, né, que os alunos já sabem decorada, tá? Quem ama a Deus alcança a glória, certo? Então, tudo encaixa, entendeu? Tudo encaixa. Então, os alunos já sabem, né? Aí eu falo assim, olha, quem ama a Deus alcança a glória. Eu estou falando uma frase que ela é dúbia, né? Ela me diz claramente o que é, mas você pode interpretar com uma parte religiosa que também está correta, certo? Então, a glória, né, é uma glória perfeita em todos os sentidos, certo? Então, essa parte a gente trabalha fácil, né? E aí, como ela também é professora do Instituto Federal, ela coordena o Clube de Ciência, também desde 2012, a gente criou em 2012, certo? E em 2019, a gente, junto com o campus Zona Leste, que é o campus EAD, certo? Ele nos cedeu um ônibus que já está adaptado, né, para a gente fazer um laboratório móvel. Então, a gente sai, é um projeto de extensão, é um dos maiores projetos de extensão do IFRN, não no sentido quantitativo de pessoas, porque tem um projeto da terceira idade que tem mais de 1.500 idosos trabalhando, participando. Mas é um dos poucos projetos, se não o único, que sai do muro do IFRN e vai para a praça pública, certo? Então, o ônibus adaptado, né, você entra, 13 pessoas, você, né, visualiza alguns experimentos, os alunos é que apresentam esses experimentos, e tem medo até de física quântica, bem simples, né, que você compra ali num bairro aqui, no Alecrim, digamos assim, que a gente chama aqui, certo? Você vai lá, compra, e você pode explicar de forma, né, física quântica de uma forma bem simples, tá? Dizer assim, qualitativamente, tá? Então, a gente faz vários experimentos e a gente adaptou, colocou 2 tendas, 4 mesas da parte externa, então vai ficar uma parte externa. Essa parte externa a gente comprou já quando estava entrando na pandemia, então a gente ainda não utilizou. Então, a pandemia atrapalhou muito isso, o projeto da gente, certo? Que a gente tinha sido convidado para a SBPC, né, para um evento do Instituto Internacional de Física, certo? E aí, associado a isso, tem a hashtag, que é Ver Ciência em Todos os Lugares, que é essa aqui da camisa que a gente usa, né? Que a gente faz eventos, né? Durante a pandemia, os eventos são virtuais, certo? Mas a gente, né, tem os alunos participativos, né, direto, né, cobrando a gente. Os 4 alunos que a gente tinha que poderiam fazer o Enem, os 4 ingressaram na Universidade Federal, certo? Inclusive com o primeiro lugar em Engenharia Elétrica, que é uma menina, né? Então, assim, o Clube de Ciência, que é um projeto fantástico, né? Como eu disse, é um dos maiores projetos, se não o maior, do IFRN. Ele não pega o aluno pelo IRA, pelo índice de rendimento, né? Ele pega o aluno que queira participar de fazer ciência, e esse fazer ciência não é necessariamente trabalhar com física, com química. Se ele gosta de jornalismo, né? A gente gostaria de trabalhar com ele para fazer esse jornalismo científico, por exemplo, né? Se ele quer fazer alguma coisa de história, ele participa do mesmo jeito, certo? E a gente até defende o seguinte: eu não gosto de ciência, então vai lá para o Clube de Ciência para você ter certeza que não gosta de ciência, para você ir para outra área, certo? É uma forma, entendeu? Porque eu até falo com os alunos, né? O ideal seria nós vivermos eternamente, passarmos 2 anos em cada curso na Universidade Federal e depois dizer assim, bom, eu já sei qual é que eu quero. Mas com 16, 17 anos você vai escolher algo que é para o resto da vida, sem ter passado pelos demais. Não é justo. Às vezes influencia, né, o pai, a mãe, né, a família vai colocar alguma coisa, certo? Para mexer na cabeça do aluno, mas às vezes não sabe o que é bom para a gente, certo? Então, eu troquei, eu era físico, eu fui para a área de ensino, né? Então, estou totalmente adaptado, né? Me encantei com a profissão, certo? Mas não saí tanto da física, concorda? Mas tem gente que sai da física e vai para a área de direito, certo? Então, assim, às vezes perdeu muito tempo, ou sai da área de direito, vai para outra área qualquer, entendeu? Então, esses 2 projetos... Oi? Ou sai também, eu tenho amigos que fizeram graduação comigo, mas não se formaram. Um foi para o direito, um foi para a filosofia, o outro não me lembro, mas foi assim, letras, o outro foi letras. E está correto mesmo, você não se adaptou,
sai enquanto é tempo, vai para lá, tenta ver. Por isso que eu digo assim, o ideal seria agora, certo? Se a gente consegue fazer com que esses alunos tenham noção do que é, certo? No começo, já facilita, certo? Porque eu digo assim, não, professor, eu não gosto de você. Vá lá para ter certeza que não gosta, porque você pode se encantar, certo? E falar assim, poxa, não sabia que era desse jeito. Porque às vezes os professores, né, são acomodados, mas não necessariamente por falta de motivação. Às vezes é porque não tem condições de você motivar. Eu estou falando de um professor, no caso eu, que trabalha numa instituição né, pública de altíssima qualidade comparada à escola municipal e estadual. Fato. Certo? Então, não posso me comparar com o professor, com as dificuldades que o professor da rede estadual teria para fazer isso com os alunos. Certo? Mas a gente, né, tenta, dentro do possível, fazer parceria com essas escolas para ir para essas escolas, dar esse suporte, certo? Para esses professores e para esses alunos também. Então, tem um projeto da outra professora, né, de biologia que traz os alunos da escola municipal do 9º ano para visitar o IFRN, né, para ver os laboratórios de ciência, para eles se encantarem, para quererem fazer o concurso, para entrarem no Instituto Federal. Certo? Porque, às vezes, os alunos não conhecem o que é uma escola pública. Né? E eu me desespero quando vejo algumas pessoas dizerem que não existe escola pública de qualidade no Brasil. Existe. Existem inúmeras. E não só federal, não. Estaduais também, municipais. Certo? Mas é só uma forma de você generalizar para tentar jogar a culpa toda no servidor público, especificamente. Né? Professor, e esse ônibus de vocês, assim, a pandemia pegou bem na hora e não chegou a sair do campus, não, né? Ele está parado, basicamente, ele está sendo ligado, mas ele não anda para canto nenhum. E até certo ponto, eu acho que ele só vai andar, talvez, no final do ano. Por quê? Porque ele confina, né, em seu interior 13 a 15 pessoas. Então, essa parte aí, ela não existe enquanto não estivermos todos vacinados, certo? Mas ele ainda pode sair porque tem uma área externa. A gente coloca 2 tendas e essas, mas a gente não chegou nem a utilizar esse material, que foi uma aquisição da Pró-Reitoria de Extensão para dar suporte, porque como só cabe 13, 15 pessoas, certo? Às vezes tinha gente lá fora que ficava esperando, mas não tinha o que fazer. Então, a gente botou uns experimentos fora para ele ganhar esse tempo lá fora, já interagindo com os alunos. Sim, motivando. Mas, de fato, está parado. Aí, eu mandei um link para a Raíssa, depois ela passa para você, Patrícia, certo? Para você ter uma ideia do que é, do monte, como é que é, eu passo para você. Show de bola. E aí, seus alunos ali, o pessoal que ia explicar, o pessoal está se encontrando virtualmente? A gente está se reunindo direto, certo? E, como eu disse, vai ter um evento agora em julho, né, que é esse sobre negacionismo, ameaça fantasma, certo? Que eu vou divulgar, né? Então, eles estão sempre... Né? E a ideia é sempre eles fazerem. A gente é só um orientador. Então, a proposta, no ônibus, eu, às vezes, estou lá, eu posso falar, tudo bem. Mas a ideia é sempre eles, que são alunos do ensino médio, falarem, certo? E aí eu vou contar uma história bem interessante, certo? Teve a CECITEX, que é uma feira de ciência e tecnologia do IFRN, né? Que aí junta todos os campos, os 22 campos, para um evento grande, né? E aí teve um em 2018, em 2019, em Natal Central, certo? E que é o campus. Então, estava toda a estrutura feita, e a InterTV, que é a TV Globo, né, foi fazer uma matéria sobre o evento para fazer com que as pessoas ingressassem, né, fossem visitar no outro dia. Será uma segunda-feira para as pessoas ia passar, né, à noite para a pessoa ir na terça-feira e quarta para o evento. E quando o pessoal chegou, certo, eu falei assim, olha, então fazer o seguinte, está aí finalizando, vamos ali já visitar os estandes que vão fechar, e depois a gente passa aqui no Clube de Ciência, que era um estande, né, de 18 metros quadrados, fechado, com ar-condicionado, para trabalhar a parte de ótica, né? Então, a menina fez, aí demorou um pouco, e aí, quando chegou, eu falei assim, pronto, agora vamos no Clube de Ciências. Aí ela falou assim, não, Amadeu, é porque tá acabando a bateria, eu estou sem tempo, eu vou fazer só uma chamada com você aqui, para fechar aqui, porque eu tenho que ir embora, certo? Eu falei, não, tudo bem, pode falar. Ela entrevistou, falou, quando foi fechando, foi falando, né, dando tchau, alguma coisa, eu falei assim, não me lembro o nome dela, eu falei assim, fulano, só um instantinho, vamos só aqui no Clube de Ciência. Fulano, pode fechar aí o maquinário aí para ir embora, certo? Que eu vou só levar ela aqui para ver o Clube de Ciência. Aí ela entrou lá e tinha 2 meninos, Vitor, né, e Luísa, certo? Falei assim, Vitor, Luísa, presente o Clube de Ciência para jornalista. Aí eles falaram sobre a bobina de Runcorf, né, dando choque, né, mostrando a questão de ondas eletromagnéticas se propagando, certo? Aí falou, né, do material fosforescente, né, e falou em física quântica.
Eu sei que 5 minutos depois, ou 10, ela falou assim, só um instantinho, peraí. Aí abriu a porta e falou assim, fulano, vem cá, vamos fechar a matéria aqui? Aí ela filmou. Aí, no outro dia, passou no RN TV, né, no RN1, que é que se chama nos outros lugares, certo? A matéria durou em torno de 7 minutos, 8 minutos. A metade, 50%, eram os meninos do Clube de Ciência, certo? Ela se encantou, né, com algo que ela não queria nem ver. Por isso que eu digo para os alunos, vá ao Clube de Ciência, vamos ver com isso. E eles também organizam para que os alunos participem de todas as Olimpíadas possíveis e imagináveis. Certo? Olimpíada de Física, de Química, de Biologia, Nacional de Ciências, de Robótica, de Informática. Então, o Clube de Ciência, que é um projeto gigante, mas eles também, né, fazem com que os alunos participem dessas Olimpíadas, com interesse também que eles divulgam, que é que algumas universidades aceitam alunos medalhistas, né? Ele entra sem ser pelo Enem. Dependendo das medalhas, de quais medalhas, de quantidade de medalha, tem seleção para aluno, assim como a USP, se eu não me engano, ela tem vaga para alunos medalhistas, certo? Então, eles sabem disso, né? E aí eles se organizam para fazer algo parecido. Gente, que interessante. Muito interessante mesmo. E aí, Paty, quer fazer mais alguma pergunta? Então, professor, nesse meio do caminho, assim, porque o senhor inspira muita gente, mas eu queria saber se o senhor foi inspirado por algum professor, tanto do ensino básico, da faculdade, enfim. Eu tenho. Na verdade, a gente é inspirado, né? A gente que foi aluno, né? A gente é inspirado por vários professores, mas cada um com suas especificidades. Então, por exemplo, eu me lembro, né, do professor Fernando Nobre, que hoje é professor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, né, pesquisador de lá, né? Então, a aula que ele dava, ele não apagava o quadro, ele limpava o quadro. Então, eram 2 quadros negros que sempre foram verdes lá, mas se chamavam de quadro negro, bem grandes, e aí ele passava apagador, limpava, batia de novo, limpava e ficava bem limpo. Não é apagar, tirar as letras, era limpo. Aí depois pegava, cortava, dividiu esse quadro em 2, esse quadro em 2, tinham 4 quadros, e aí começava a aula dele, tipo assim, 2, leis da termodinâmica, 2.1, primeira lei da termodinâmica, e o quadro dele era assim, impecável. Então, você que anotava o que ele escrevia, você tinha um livro depois, certo? Então, isso, né, me motivou, né, no meu fazer docente. Então, eu só consigo dar aula se eu limpar o quadro. Não é apagar, certo? Eu tenho que limpar o quadro todo, a gente está aqui manchado, eu passo o negócio, né, passo até um pano para falar, pronto, está limpo, aí eu vou dar aula agora, certo? Tem outros professores também que até brincavam, falavam assim, olha, esse professor criou o Windows e ninguém sabe, porque ele copiava o quadro todo, aí você te perguntava a ele alguma coisa, ele fazia um buraco aqui para explicar aqui. Então, se você não tivesse copiado, já tinha uma janela aqui. Aí, se ele andasse 2 passos para a esquerda e você perguntasse outra coisa, ele fazia outra janela. Então, ele criou o Windows, né? O quadro dele ficava cheio de janelas, certo? Mas outro professor que motivou muito, principalmente a parte também, né, foi o nosso tutor, que é o professor Liacir Lucena, certo? Que ele foi o nosso tutor do PET, foi um dos fundadores, né, que não faleceu, graças a Deus, certo? Ele é um dos fundadores do curso de Física. Bem, agora a gente entra na segunda parte da nossa entrevista, né? A gente já conheceu bastante coisa sobre a vida profissional, né? Do professor Amadeu, porque ele é bastante engajado, tem muitos projetos. E a gente queria saber agora um pouquinho mais sobre quem é. A gente não consegue dissociar bem, como eu estava dizendo, né? Separar as coisas, a pessoa do professor, mas a gente queria saber um pouco mais sobre você. Então, quais são os seus hobbies, o que é que você gosta mais de fazer, como você nasceu, como foi sua infância, sua adolescência, certo? Saber um pouco mais sobre sua trajetória mesmo, só que agora não mais sua trajetória acadêmica, um pouco mais da sua vida mesmo pessoal, tá? Então, se você pudesse falar um pouco de onde você é, como foi sua infância, se você tem algum hobby. Viajar, a gente já sabe que é um deles. E você já falou. Mas futebol eu sei que é outro, né? Oi? Jogar futebol é outro hobby, né? Jogar futebol. Na verdade, praticar qualquer esporte, certo? Até brinco o pessoal e falo assim, olha, e graças a Deus a escola que eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, né? Eu sou filho militar, e meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro, fui para lá com 6 meses e voltei com 17 anos, certo? E a escola que eu trabalhava, que eu estudava lá, em Madureira, certo? Ela tinha um negócio muito interessante.
né, que eu tentei já até, não é da minha área, mas sugeri algumas escolas. Era tipo assim, em primeiro bimestre, todo mundo jogava vôlei e aprendia as regras de vôlei. Todo mundo. E aí, no final do primeiro bimestre, o professor de vôlei fazia a seleção de vôlei da escola, certo? Porque você tinha todo mundo, né, com aula teórica sobre as regras, né, com treino, levantamento de bola, cortada, saque, tudo isso, jogos, e aí você tinha um torneio, tipo assim, uns jogos internos só de vôlei no final do bimestre. Aí depois ia para basquete, depois para handebol, depois para futsal. A futsal era geralmente no final do ano, porque era mais concorrido aqui, mas todo mundo. Então, assim, isso me possibilitou a ver todos os esportes e gostar de todos os esportes. E aí eu sempre disse, eu sei jogar todos os esportes, né? Atletismo, né? Então participo dos jogos internos, intercampo do IFRN, mas com lançamento de dardo, lançamento de peso, certo? Corrida de rua, certo? Então eu faço tudo. Agora, eu até digo assim, eu não sou essencial em nenhum. Do tipo assim, eu não sou aquele craque que você vai dizer assim, não, Amadeu vai ter que estar no meu time de futsal, Amadeu vai ter que estar no meu time de handebol. Não, mas de tanta insistência que é como eu estava falando, né? Alguém disse assim, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez, certo? E eu acho que eu me encaixo nisso, porque a gente, quando fez o curso universitário na física, eu organizei o time de futebol de campo, né, de salão, eu adorava esporte, então organizava tudo desde a Escola Técnica Federal, certo? Estava sempre envolvido com isso, e a gente conseguiu, o time de futebol de campo, ser tricampeão universitário de futebol, certo? E em 5 anos seguidos, a gente chegou, em 6 anos seguidos, a gente chegou em 5 finais, certo? E aí, quando a gente fala os 6 anos, é porque eu passei um tempo lá que era assim, bacharelado, mestrado, licenciatura, então você leva um tempo, né? Que aí você tem contemporâneos, você está na doutorado, o cara está na graduação, entrando, então você tem contemporâneos de 10 anos de diferença, né? Um que está saindo do doutorado e o outro que está entrando na graduação. E aí a gente montou isso. E uma foto que eu vi com uma chuteira bonita de ouro, de artilheiro do time. É, chique, eu também sou artilheiro, eu faço tudo assim, entendeu? A gente tem uma pelada aqui no IFRN que já faz mais de 50 anos, né? E aí todo sábado, a gente está parado agora há mais de ano, por causa da pandemia, aí todo sábado os servidores se encontram às 4 da tarde e aí tem uma pelada e a gente tem um time de sobre 45 para poder participar dos jogos dos institutos federais, porque senão os mais novos, né, que estão entrando agora, estão expandindo, certo? A gente não conseguiria jogar. Mas justamente por causa do futebol, certo? E aí eu estava falando com a Raíssa, antes de você entrar, que os alunos brincavam comigo, que eu participava de muito esporte, jogava muito, os alunos brincavam assim, pessoal, o senhor joga muito, joga de manhã, de tarde e à noite. E aí eu levei aqui e falei assim, não, beleza, vocês estão me dando uma ideia. E deram, certo? Eu entrei em contato com o Guinness, né? Solicitei para bater o recorde da partida de futsal com o maior tempo de duração do mundo. E a gente conseguiu isso. A gente jogou durante 32 horas, certo? Seguidas, dentro do ginásio, confinado no ginásio, sem poder sair do ginásio, certo? E só 2 times, né? 2 times com lei, com regras oficiais da FIFA, ou seja, 12 de um lado, 12 do outro, dentro do ginásio, durante 32 horas, 5 na linha e 7 reserva, trocando constantemente. Então, eu sou recordista do Guinness, certo? E isso me ajudou muito com os alunos, porque durante o processo de organização, os alunos sempre tinham algo para falar. E depois que eu quebrei o recorde, certo? Os alunos também sempre tinham algo para falar além da sala de aula. Então, isso também envolveu muitos alunos, certo? E eram só professores, amigos, né? E ex-alunos, que no caso, meu filho. Então, eu tenho 3 filhos, né? O mais velho tem 31, né? E tem outro com 29, outro com 27. Então, na época, certo? Jogamos todos os 4, certo? Ou seja, também tem outra gratificação, né? Ou seja, o fato de você poder participar de algo desse porte, né? Que é a quebra do recorde mundial, com seus filhos, certo? Então, isso foi, assim, fantástico para mim e para a gente que se envolveu, certo? Então, assim, o esporte, para mim, ele é fundamental, certo? Então, a gente se envolve com jogos em termos do IFRN, ajuda, motiva os alunos a participarem também, certo? Mesmo que a gente não participe, mas que faz com que eles queiram participar. Então, assim, é sempre prazeroso você praticar esporte. E aí, sempre que dá, certo? A gente está tentando praticar esporte. Futebol, para mim, é fundamental, assim, mas corrida de rua... Eu corria São Silvestre,
A gente organizou aqui, certo? Aí a gente saiu daqui e falou assim, ó, qual é a meta agora? Eu já tenho o recorde mundial do guia. Falou assim, corrida de São Silvestre, vamos treinar. A gente foi em 2016, né? A gente chegou 2 dias antes, né? Correu a corrida de São Silvestre, a gente conseguiu levar mais 8 corredores do Instituto Federal, certo? E a gente passou o final do ano em São Paulo, né? Aí correu no dia 31, passou o final do ano no hotel lá que tinha uma recepção, e a gente veio, eu acho, dia 3 ou 4. Então foi um evento também, mas a meta era correr a São Silvestre, e a gente conseguiu correr a São Silvestre. Então aquele negócio, era sem saber que era impossível, a gente foi lá e fez, certo? E isso eu falo para os alunos diariamente quando a gente está dando aula. Falo assim, nunca, né, abra mão do sonho de vocês. Tudo é possível. E eu uso esses exemplos para eles, certo? Eu uso esses exemplos para eles. Coisa massa. E tu quer perguntar alguma coisa, Paty? Ou eu posso ir já para as considerações? Morri agora. Meu coração aqui, já volto. Morri. Ele tem muito. Professor, você tem muitas histórias, a gente passaria o dia aqui ouvindo todas as histórias. Ah, certeza. Certeza. Vou dar, quer ver outro exemplo? Certo? Eu estava no minha esposa, eu gosto, como eu disse assim, quais são os seus hobbies? Você está falando de hobby. Esporte é um, certo? E outro é viajar, né? E dentro das viagens, eu tenho um sub-hobby, digamos assim, que é sempre procurar museus para visitar, principalmente os museus científicos, certo? Então, eu sempre abro mão de algumas coisas, né? Não da família especificamente, mas de comprar algumas coisas para falar, vou juntar dinheiro, porque eu vou viajar para conhecer, certo? Alguns museus. Então, a gente sempre viajou em relação à ideia de participar, né? De visitar esses museus. E sempre é interessante. Então, a gente foi bater, por exemplo, uma viagem que a gente foi para a Suíça, para o CERN, né? E aí o Denis falou assim, eu falei assim, me mostra onde é que tem um museu aqui na Suíça. Aí ele falou na cidade de Winterthur, que tem um museu também, que é o Tecnorama, né? E a gente foi bater nessa cidade. E ele falou assim, já que você está de carro, certo? Tem um dos maiores museus da Europa, que é em Munique, certo? Você vai, passa direto depois e vai bater em Munique de carro, certo? Para ver esse museu. Dito e feito. Assim, a gente estava com mais 2 professores, né? Eu, minha esposa e minha filha, e mais 2 professores também amigos da gente, casal também do Instituto Federal. Dentro do mesmo carro, pegou, foi uma viagem fantástica, né? Conhecendo as coisas, mas para visitar o Museu Científico, que é um museu que tem até submarino dentro do museu. Certo? Nossa Senhora! Então, assim, é algo fabuloso. E, obviamente, todas essas visitas, elas fazem com que a gente traga algo diferenciado, né, para os alunos. Por exemplo, como a gente trouxe o Labirinto Matemático, que a gente visitou também o Museu, né, da Matemática em Nova York e pegou, né, propostas de matemática lá, que é um labirinto que você coloca no chão e a pessoa entra do lado direito, só pode ir para a direita e para frente, mas ela tem que sair do lado esquerdo, certo? E ela tem, e aí você começa, a gente montou aqui e hoje ela é um dos experimentos também do Clube de Ciência. Você monta em praça pública no chão e faz com que as pessoas interajam. Mas a gente pega coisas desses museus para trazer para aplicar em sala de aula, certo? Então, assim, é fantástico. Tá? Então, a minha vida, basicamente, é trabalhar, né? Adoro o ambiente que eu trabalho, a gente tem uma sala lá, minha sala também é cheia de equipamentos, cheia de mostras experimentais de outros países que a gente traz, mas, tipo assim, o termoscópio de Galileu, né? Não original, obviamente, mas do tipo modelo bem diferente que tem aqui, certo? Então, é cheio de coisas, né? Que eu uso, às vezes, para dar aula, certo? Então, a minha sala já é um atrator, é um atrativo, na verdade, no IFRN. Às vezes, os professores levam os filhos dele e falam assim, eu vim trazer meu filho aqui para conhecer sua sala. Eu vou mandar depois a foto de como é que está lá dentro, só para você ver. Está fechado, né? Mas a gente usa isso. O que é? Aceito muito. Para você ter uma ideia do que tem lá dentro, assim, é muita coisa, e coisas bem físicas. Às vezes, algumas coisas que você não olha com o olhar físico, eu falo assim, tem física aqui. Por isso que a hashtag Vejo Física em Todos os Lugares. E aí eu coloco isso na sala. Então, os alunos... Ela virou um ponto turístico. Dentro do Instituto Federal, certo? É a sala mais procurada para visitar, digamos assim. Você procura os professores nas suas salas, tudo bem. Mas para visitar, sem querer falar comigo, certo? Sem dúvida alguma, certo?
é a sala mais interessante. E minha esposa gosta também disso, né? Então, ela participa, ela também está na minha sala, que é da mesma diretoria, então ela divide a sala comigo, né? Então eu vou mandar para vocês darem uma olhada na sala. Tá. Que coisa massa. E, professor, só para finalizar, infelizmente, porque assim, adorei a nossa entrevista, muito, 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 fiquei muito feliz. Não, eu estou muito feliz de ter conversado com vocês também. Depois a gente pode passar mais uns 2 dias. Tá. Ai, quer ver uma coisa que eu estava falando com o Farinaldo? Eu falei assim, Farinaldo, a gente pode, certo? Eu posso falar com o pessoal da Suíça e organizar uma viagem técnica para o CERN, certo? E aí abre essa possibilidade, não agora para 2022, obviamente, mas para 2023, quando tiver essa pandemia, né, desaparecida, se Deus quiser. Né? Eu tomei a vacina ontem pela idade, né, nem por ser professor, certo? Já baixou para 50. E aí a gente vê, né? E aí abre a possibilidade das pessoas que puderem ir, quiserem ir primeiro, né? E mais puderem, obviamente, questão de recursos financeiros, né? Trabalhar a parte de um turismo científico, né? Não teria fim lucrativo, obviamente, certo? Abriria que a pessoa chegaria lá de qualquer forma, né? Da forma mais simples que puder, né? Às vezes, dependendo de onde você saia. Porque quando a gente fez em 2017, a gente fez isso. A gente falou assim, olha, eu tenho que estar em Lisboa, tal dia. Então, vários professores foram no mesmo voo, mas outros professores pegaram um voo mais barato, trocaram pontos, mas chegaram lá tal dia. Eu tenho que estar em Genebra tal dia. Então, aí cada um, a gente só seguiu o roteiro, mas cada um foi da melhor forma possível. Então, isso é uma coisa, eu já falei com o Denis, que é fácil de organizar, certo? E, de fato, né, você falar de física de partícula, né, e quando você fala assim, não, porque eu estava no CERN, dá uma chancela assim, de aprovado, fala assim, ele está falando, tem sentido o que está falando. Fora que a gente, eu não sei, mas muda completamente, né? A gente vai de um jeito, a gente volta a outra pessoa. Completamente. Né? A gente completamente. respira ciência, né? Completamente. E tem outras coisas para a gente ver também, porque não é só, né, a parte de ciência. Quando você vai para investir um dinheiro, um recurso que não é baixo, certo? Você tem outras coisas para ver, obviamente, certo? Os museus, principalmente. Mas, por exemplo, uma coisa que é interessante lá é que a Suíça é muito caro, Genebra especificamente. Mas a 10 quilômetros você está na França. Então, o Denis, ele não mora em Genebra, ele mora numa cidade que é Voltaire, né? Ferney-Voltaire, que é a cidade projetada por Voltaire, certo? Que fica a 10, 12 quilômetros de Genebra, certo? Então, uma coisa que custa X em Genebra custa X sobre 4 na França, certo? E aí você pode, né, visitar, você pode, por exemplo, chegar em cima do Mont Blanc, né? Você sobe lá em Chamonix, visita. Então, isso é uma possibilidade, certo? Que não é uma coisa de impossível, não, entendeu? Sem saber que era impossível, né? A gente foi lá e fez. Eu vou guardar essa frase. E mata 2 coelhos com a cajadada. Fica a sugestão, né? Eu adorei a sugestão. Mas a verdade é disso aí que poria isso, mas a gente só pode botar alguma coisa, né, tipo assim, mais específico quando tiver certeza que a gente pode viajar, né? Porque agora, né, acho que só Congo, Afeganistão e Sudão está aceitando brasileiro. Né? Ninguém está aceitando brasileiro ainda. Não. É só virtual mesmo. Isso é legal também, porque assim, tem certas instituições que conseguem, né, pagar metade da viagem, ou a viagem inteira, ou um pouco. Isso é tão bom e a gente consegue... Tem, porque você pode fazer um projeto para dizer assim, olha, quando eu voltar, certo? Porque hoje a Escola de Física CERN, a CAPES não tem mais recurso para fazer isso. Então, faz tempo, faz uns 5, 6 anos, não me recordo quantos anos fazem, certo? Mas ela seleciona o professor, mas o professor vai por conta própria. E aí cabe ao professor, certo? Junto à instituição, fala assim, olha, eu vou lá, você me ajuda, mas quando eu voltar, eu vou trabalhar física de partículas no ensino médio, vou dar palestra, vou fazer as visitas virtuais do Experimento Atlas. Então, tem um retorno. E tem um retorno muito maior, que é a publicidade espontânea. Porque a partir do momento que você disser que está indo para o CERN, se o colégio souber trabalhar isso, ele vai para a imprensa. E a imprensa vai dizer que você, né, professor do colégio tal, está indo, né, visitar, né, o maior laboratório de ciências do mundo, certo? Para se qualificar. Então, quanto é que o colégio gasta para botar uma publicidade no jornal? Entendeu? É isso que tem que ser pensado, certo?
E você tem, às vezes, você tem jornal escrito e o jornal, né, televisivo, certo? Tudo isso passando, você dizendo, tá, colégio tal, você com a marca da camisa do colégio, alguma coisa desse tipo. Então, isso não é uma coisa de outro mundo, não. E o recurso também não é, o dólar aumentou razoavelmente, né, significativamente, mas também não é uma coisa fora do comum, não. Ela é uma coisa viável se tiver ajuda institucional, certo? É verdade. É uma proposta. Fica a sugestão. Tá, amém. Excelente proposta. Professor, então, só para a gente encerrar a nossa entrevista, eu vou abrir o espaço aqui, certo? Para deixar em aberto, caso você queira fazer algumas considerações, deixar alguma mensagem, falar alguma coisa, falar de algo que a gente não veio a perguntar, mas que você acha que é importante, certo? Então, para a gente encerrar, eu passo a palavra para você. Eu agradeço, né, a você, Raíssa, a você, Patrícia, certo, pelo convite para participar, né, dessa proposta, né, de também estar envolvido com o projeto EPA, né, e de conversar um pouco com vocês sobre a minha trajetória, como é que eu me motivei a virar professor de física e o que se pode fazer para que o aluno seja motivado também a ingressar na carreira científica, certo? Então, eu venho de uma época também, né, recente, né, não tanto tempo atrás, em que o ministro da Ciência e Tecnologia era o professor Sérgio Rezende, da Universidade Federal de Pernambuco, né, que era físico, certo? É físico, mas ele era ministro da Ciência e Tecnologia, certo? Foi meu professor em cursos lá, certo? Eu sei quem ele é, mas ele não sabe quem eu sou, então, só para ficar claro, certo? Mas ele foi meu professor lá, e nas palestras que ele apresentava, ele sempre dizia que, na época, tinha muito investimento em ciência e tecnologia, mas não tinha gente qualificada para isso. Então, eram formados em torno de 100 mil novos bacharéis em Direito no Brasil, certo? Aí você vai falar assim, será que não teríamos 200 ou 500 ou 100 excelentes profissionais na área de ciência e tecnologia que pudesse pegar esses recursos, né, e investir, e trabalhar, né, em pesquisa avançada e trazer benefícios para o Brasil, certo? Mas isso cabe, e dizia isso, cabe aos professores formadores, aos professores do ensino básico, a motivar. Então, o que eu falo, né? Principalmente para os professores, motivem seus alunos, independentemente da área. Não estou falando de física especificamente, certo? Na área de história, de geografia, né, de português, de linguagens, né, principalmente a parte de ciência da natureza, que eu puxo a sardinha para a minha área, né, física especificamente, certo? Porque ensinar, né, é muito agradável, é muito satisfatório, certo? É uma satisfação imensa, né? Eu estou sofrendo muito pelo fato de não estar presencial, certo? Na minha turma, porque eu canso mais. A pessoa fala assim, mas você não está indo trabalhar? Eu falo assim, está mais cansativo você estar em casa, certo? Do que dando aula presencial. Porque você vê seus alunos, você interage com seus alunos, e o dia passa muito mais agradável do que você estar preparando aula e ficar na frente do computador falando com os alunos, entre aspas, porque às vezes nem fala que os alunos não respondem, certo? Então, que fique a mensagem de que, né, o professor tem que ser valorizado, certo? Sempre. Porque qualquer que seja a profissão, certo? Ele passou por professores. Até o presidente da República, né, ele passou por professores, né? Em qualquer tipo de escola, na escola fundamental, na escola militar, na escola privada, na escola federal, seja lá qual for. Mas ele passou por professores. Tá? Você não tem nenhuma profissão, certo? Que não tenha passado por professor. E até o nome professor vem de professar. É a única profissão que está associada ao nome de profissão realmente, certo? Que é professar, né, o seu conhecimento, certo? Então, professor é a melhor carreira, certo? Deve ser mais valorizada, né, em qualquer parte do mundo, principalmente aqui no Brasil, que não é, certo? E quando a gente fala que não é só pela sociedade, não. Não é só pelo governo, não, digamos assim. Que às vezes fala, não, porque o governo não investe. Não, a sociedade também não reconhece. Porque quando você tem, né, institutos federais que são escolas de excelência, você tem parte da sociedade contra os institutos federais. Porque você está jogando muito aluno bom, certo? Entre aspas, né? Tirando vagas, digamos assim, de alunos que vêm da rede privada. Né? Entre aspas, por quê? Porque você não está tirando vaga. Você tem muita vaga para ser distribuída, certo? Tem até um memezinho que a menina está chorando, certo? Porque ela foi para medicina e não passou em medicina por causa dos alunos cotistas, certo?
E aí a mãe pergunta em que posição ela ficou. Ela ficou em 2150. Só assim, como foi por causa dos alunos cotistas, entendeu? Mas ela xinga os alunos cotistas, né? Mas é mais ou menos assim. Não, a profissão de professor, ela é, certo, muito satisfatória. Com certeza. Muito lindo. Muito obrigada, professor. Então, gente... Novamente, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu me senti, assim, muito inspirada. Foi uma aula. Amei. Muito obrigada. Foi uma conversa legal, bem aberta, assim, bem leve. Mas a gente fica à vontade de conversar em outros momentos também, não necessariamente fazer entrevista, entendeu? Se vocês tiverem interesse em falar outras coisas também, pode conversar depois. Tá certo. Tá falado. Tá certo, professor. Então, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui. Certo? Um abraço a todos. Só queria dizer assim, que é o seguinte, eu saio de hoje inspirada, de verdade. Eu saio outra também. Saio outra. Obrigada.